Sabe como a gente aprendeu a organizar o trabalho? Tipo, numa escala gigante. A gente vai conhecer agora os dois pioneiros que basicamente escreveram um manual de instruções do mundo corporativo moderno, pegando o caos industrial e transformando numa máquina de eficiência. Então, para a gente entender o porquê dessas ideias serem assim tão revolucionárias, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o chão de fábrica do comecinho do século XX. Era um lugar de crescimento absurdo, mas ao mesmo tempo de um desperdício enorme. Olha só, a Revolução Industrial trouxe aquelas fábricas gigantescas, né? Só que o jeito de trabalhar ainda era meio artesanal. A produção era um caos total. Era tudo na base do "eu acho que é assim", sabe? Nada de método científico. E o resultado? Uma ineficiência gigantesca. E foi bem no meio desse caos todo que Frederick Taylor e Henry Fayol apareceram como a solução que, na época, era radical. A ideia era simples e genial: usar a ciência para organizar tanto o trabalho quanto a gestão. Vamos começar com Taylor, então. Ele era um engenheiro que olhou para o nível mais básico da produção, a tarefa em si, e decidiu dissecar cada pequena ação cientificamente. A grande missão do Taylor era uma coisa: acabar com o achismo e colocar a certeza no lugar. Para ele, administrar não era uma arte, não. Tinha que ser uma ciência exata, com um objetivo bem claro: extrair o máximo de produtividade que desse. E a filosofia dele se apoiava em 3 pilares. Olha só. O primeiro, existia a única maneira certa de fazer qualquer tarefa. O segundo, selecionar o trabalhador de forma científica, sabe? Colocar a pessoa certa na função certa. E o terceiro era uma divisão bem rígida. A gerência pensa, planeja e o trabalhador só executa. Mas e aí, como é que ele achava essa tal maneira correta? Bom, com a ferramenta mais famosa dele, o estudo de tempos e movimentos. É isso mesmo, ele pegava um cronômetro e media cada movimento. O que era inútil, cortava. No final, ele padronizava a sequência perfeita e aquilo virava regra para todo mundo. Para a gente ter uma noção do impacto disso, o material de aula traz um exemplo perfeito. Pensa só num cenário. Um trabalhador que faz 10 movimentos para terminar uma tarefa e leva 60 segundos para isso. Depois de aplicar o estudo do Taylor, essa mesmíssima tarefa passou a ser feita com só 6 movimentos, em 30 segundos. O resultado, 100% de aumento na produtividade. É o dobro do resultado na metade do tempo. Isso era uma verdadeira revolução na eficiência. Ok? Agora vamos sair um pouco do chão de fábrica e subir lá para a sala da diretoria. É hora de conhecer o nosso segundo arquiteto, um cara que tinha uma visão bem mais ampla, mais panorâmica da coisa toda. Então, enquanto o Taylor estava lá com a mão na massa, no chão de fábrica, o Fayol estava, digamos, no escritório, desenhando o mapa da organização inteira. E o Fayol definiu 5 funções que, para ele, eram essenciais para qualquer gerente. Vamos lá. Prever, ou seja, planejar o futuro. Organizar todos os recursos. Comandar as equipes. Coordenar os esforços para todo mundo remar para o mesmo lado. E, por fim, controlar, para ver se tudo está saindo como deveria. Pessoal, essa é a base da gestão que a gente estuda até hoje. Certo? Mas aí fica a pergunta, como é que essas duas visões, a do Taylor e a do Fayol, se encaixam? Pode até parecer que eles eram opostos, né? Mas na verdade, eles não competiam, eles se completavam. Pensa assim, o Taylor olhava de baixo para cima, otimizando cada tarefa. Já o Fayol olhava de cima para baixo, organizando a estrutura inteira. E as duas ideias juntas, bom, elas formaram a base do que a gente conhece como gestão moderna. Tá, mas por que a gente está falando de ideias que têm mais de 100 anos? Qual é a importância, o legado disso tudo hoje em dia? A verdade é que o espírito do Taylorismo tá vivo e forte por aí. É só olhar para a linha de montagem de uma lanchonete de fast food ou para como funciona um centro de distribuição da Amazon. Qualquer lugar onde cada segundo e cada movimento são contados para maximizar a eficiência, tá lá a herança dele. Só que esse legado tem 2 lados. É complexo. Todo aquele ganho de produtividade, aquela eficiência toda, teve um custo alto. E o custo foi, muitas vezes, tratar o trabalhador como se ele fosse só mais uma peça da engrenagem, uma extensão da máquina. E isso nos traz ao grande dilema da gestão até hoje, uma pergunta que continua super atual. Num mundo com inteligência artificial, com automação, como a gente equilibra essa busca que parece não ter fim por mais eficiência, com a necessidade que é essencial de ter bem-estar e humanidade no ambiente de trabalho? É importante mencionar que este material foi produzido com base no conteúdo de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira.